Olá, caros alunos, vamos mais um encontro com a história, né? Então, para a abertura do nosso livro didático nesse ano, né, a gente vai falar um pouco, né, sobre a crise do feudalismo, que gerou a fome, epidemia e rebeliões. Então, a gente sabe, né, que vocês viram isso também lá no sexto ano, que na Europa Ocidental vivenciou, de modo geral, um período de crescimento demográfico, né, revigoramento urbano e expansão do comércio entre o século XI ao século XIII. Esse quadro positivo, contudo, começou a se inverter no século XIV. Por quê? O crescimento econômico deu lugar à estagnação, a produção de alimentos e de outros artigos diminuíram, a fome e as epidemias e as rebeliões tornavam, né, evidente as crises que atingiram o sistema feudal no Ocidente europeu. A partir daí, quais foram as principais dificuldades que atingiram a Europa Ocidental no final da Idade Média? Que é isso que a gente vai entender bem aqui né, desse sistema que atingiu, né, o feudalismo, né? Então, a crise do feudalismo no século XIV. O primeiro fator, a fome, né? A produção agrícola foi insuficiente por conta do aumento populacional que ocorreu, o cultivo do solo pouco fértil, destruindo assim as grandes plantações por fortes chuvas, queda das colheitas e rendimento dos senhores e camponeses, aumento do preço dos alimentos, aumento foi abusivo e a população não estava conseguindo se manter. Com tudo isso gerou o quê? Fome na população europeia. Começou a primeira crise, né, do feudalismo no século XIV, que foi a fome, por conta desses fatores bem aí, né, que foi gerativo, né, ao longo do processo. Então, esses 4 itens que gerou, né, a primeira crise, que foi a fome naquele sistema feudal no século XIV, né, na Idade Média. Então, primeiro, aumento populacional. Então, cada vez mais aumentando a população, mas não estavam conseguindo manter a produção agrícola, foi insuficiente. Vocês sabem que naquele sistema de economia eles viviam era da agricultura da terra. A partir daí, o cultivo do solo foi pouco fértil, o solo estava impróprio, né? Não tinha nutrientes suficientes para que as culturas pudessem realmente sobreviver, ou seja, desenvolver para uma boa colheita, né? E fora isso, teve a destruição das plantações por grandes chuvas, né? Naquele momento, fortes chuvas naquele momento. A queda das colheitas foi logo depois da grande as chuvas muito fortes, provocando assim a queda das colheitas, né, que foi um rendimento muito pouco. Então, os senhores feudais e os camponeses não estavam quase tirando nada da terra, e o aumento do preço de alimentos por conta realmente do sistema rotativo da economia, e que sofria era a população, onde tinha maior quantidade de pessoas, que eram os camponeses que viviam da terra e do plantio, mas com o aumento populacional eles não estavam conseguindo se manter, e aí começou a gerar a fome na população europeia. Então, o primeiro fator da crise do feudalismo foi a fome no século XIV. O segundo fator foi a epidemia, que foi a peste negra, né? Então, a peste negra foi o seguinte: vinda da Ásia Central, a peste negra chegou à Europa pelos portos do Mediterrâneo por volta de 1347, porque ela era em embarcações infestadas de ratos, né? A partir daí, quando esses navios que traziam especiarias, ou seja, mercadorias em portos e portos, quando eles embarcavam, os ratos que viviam nos navios saíam para as cidades, e a partir daí esses ratos infectados começaram a transmitir a doença, que era a peste negra, para a população. A doença é o seguinte: é uma bactéria da doença foi transmitida por uma pulga que picava o hospedeiro, que eram os ratos. Então, os seres humanos também, de um ser humano para o outro, né, através de tosse ou espirro. A partir daí, foi desde
Desnutrida, né, pela escassez agrícola e vivendo em péssimas condições a população, que há condições sanitárias, a população europeia foi gravemente afetada. Estima-se que entre 1348 a 1351, mais de um terço da população europeia morreu por conta da peste negra. Então, a peste negra, como a vinda da Ásia Central, que veio da China, gente, também, a doença, ela se alastrou. Até então, a população que tinha baixa imunidade era os que era mais infectado e não sobrevivia. Os que tinham ainda um pouco de imunidade no corpo, aqueles ainda a própria imunidade podia combater a doença e às vezes nem realmente pegava. Então, tudo isso ocorreu naquele momento na Europa. Então, isso aí foi o segundo fator, né, que se alastrou pela crise, né, do feudalismo no século XIV. Ainda tem mais. A igreja, naquele momento, ela atribuiu essa doença como um ato divino por conta das várias questões da humanidade sobre as suas mazelas na sociedade, ou também pela sua vida realmente mudando a sociedade, a igreja atribuiu que ele é um castigo de Deus. E como castigo de Deus, ele jogou assim a peste negra para purificar realmente a sociedade. E isso foi que a igreja atribuiu naquele momento, dizendo sobre a questão da peste negra. A partir dessa questão, a expansão da peste negra foi logamente, né, devastador na Europa. Entre 1347 a 1351, como eu falei para vocês, um terço da população europeia morreu, ela se alastrou logo em toda a Europa naquele momento. Foi uma doença, foi rápido, e a partir daí ela devastou grandes cidades. O medo da morte na Idade Média. Isso tudo ocorreu, né? Ela transmitido também na pintura e na literatura, né? O medo da morte. A morte era representada na figura, né, de esqueletos que dançavam, coberto por um manto, liderando indivíduos do mais variados segmentos sociais. A doença não escolhia quem era o segmento social, se era rico, classe média, pobre ou miserável. Nessas representações, a diferença das camadas sociais da Europa medieval aparecia, enfim, igualadas no final da vida. Isso que ela representava na pintura, né, essa doença, né, que era o medo da população europeia. A partir daí, a arte de morrer foi um gênero literário cujos textos ensinavam, né, os cristãos aos preparativos para uma boa morte. Dava conselho para evitar as tentações no leito de morte, regras gerais de boa conduta e amigos e parentes do agonizante e preces apropriadas à situação. Também era representada na literatura, né? Então, tudo isso eles preparavam para uma boa morte, tá? Já que a doença, até no momento, era devastador e começou a realmente a dar medo, né, na população. Revoltas, ou seja, rebeliões populares no século, né, XIV. Tudo isso ocorreu naquele momento. Então, isso aí foi o terceiro item, né, que levou à crise do feudalismo no século XIV, gente, na Idade Média. Então, a partir daí, foi também as revoltas por conta da fome, por conta da epidemia, que eles colocavam isso culpa no governo, por conta das péssimas condições realmente que eles viviam, a população estava morrendo, e a partir daí começou as revoltas. A primeira revolta foi na França, no período da década de 1350. Os revoltosos foram os camponeses, né? Que foram os revoltosos. Então, a motivação foi Jack Kelly, motivadas, né, pela cobrança de altos tributos pelos senhores e pela crise de fome e contra também o poder da nobreza. Desfecho dessa revolta, que foi o fim, repressão que ocasionou a morte de mais de 20 mil camponeses. Então, o governo se rebelando contra a revolta dos camponeses na França em 1350, o desfecho que morreu mais de 20 mil camponeses nessa revolta. A outra revolta foi a revolta dos frades, que hoje
o país da Bélgica. Entre 1323 e 1328, os revoltosos foram os trabalhadores urbanos. Qual foi a motivação dessa revolta desses trabalhadores? Concorrência das oficinas artesanais formadas por trabalhadores rurais e consequente, né, a redução do salário, que fez que os trabalhadores urbanos se revoltassem contra o governo. O desfecho: derrota dos revoltosos, mais uma perda bem da população. Os trabalhadores perderam, né, aí nesse desfecho por conta, né, da sua maior concentração, que era da autoridade máxima naquele momento. A última revolta ocorreu na Inglaterra em 1381, gente. Trabalhadores do campo e da cidade juntos se uniram. Qual era a motivação desses trabalhadores? Era a cobrança de novos impostos. A partir daí foi massacre, gente, sobre os rebeldes. Então percebemos que todas as três revoltas foram massacradas, né, no século XIV. Então todas essas revoltas que estouraram nesses locais, como França, Frade e a Inglaterra, eles perderam os revoltosos, né, não conseguiram, né, atingir seu grande eixo, que era a questão da sobrevivência. Então, isso aí foi um pouco, gente, do primeiro tema, né, da crise do feudalismo que se instalou naquele momento no século XIV, né? Os primeiros eixos dessa crise foi a fome, depois chegou a doença, que foi a epidemia, e por último a revolta contra o governo. Então, a partir daí, levando assim o final do feudalismo, né, que foi uma transição feudal depois do final para o capitalismo. E tudo isso ocorreu nesse século XIV, que deu o fim da Idade Média. Então, até a próxima. Fique com Deus. Fica com essa grande palavra em Libras. Dúvidas?